Então, a gente está no interior de São Paulo, em Lupércio, e daqui está saindo direto para o centro de treinamento de um dos profissionais mais renomados na modalidade de redes e um dos fundadores da NCR. Já sabe de quem eu estou falando? Já vai acabar o suspense. Até que enfim aconteceu, que honra, hein? Tudo bom? Tudo na vida da gente acontece no momento certo e às vezes o que parece demora é na verdade o tempo necessário para que o projeto amadureça. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o Centro de Cursos Jango Salgado, que teve aí uma espera de 11 anos, mas que acontece no momento certo, né, Jango? Graças a Deus, Valéria. Como você falou, acho que tudo vem na hora certa, Deus sabe. Né? Às vezes a gente fica aflito querendo antecipar algumas coisas, mas provavelmente a gente não estava preparado para isso. Quando eu parei de treinar em 2012, qual que era a minha ideia? Fazer isso aqui virar um centro de curso. Já era o plano. Só que eu falei, deixa eu dar uma sentida como é que vai ser a procura pro curso fora. E daí lotou a minha agenda de curso fora. Eu falei, rapaz, eu vou pagar para um cara ficar cuidando disso aqui para eu dar 1, 2 cursos por ano? Não vale a pena. Aí era a época da assessoria, então era... Passava viajando. Chile, Uruguai, Argentina, muita coisa lá no sul e tal. E aí foi uma coisa que me deu uma bagagem muito grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar com cavalo de polo, trabalhar com cavalo de vaquejada, pessoal do freio de ouro, de rédea, de tambor, de baliza, de laço comprido, de salto, né? Então, assim, pessoal do marchador. Então é muito legal você ver que, na verdade, quem é de verdade do cavalo comunga das mesmas coisas. Então isso me fez amadurecer mais ainda, me deu mais bagagem, exatamente para poder não só fazer o curso online, como poder receber os alunos aqui em casa para aulas e para cursos. Aqui ficou o lado dos alunos, que eram 14 cocheiras, só que você vai ver o que eu fiz nas últimas 4 cocheiras, né? Então eu tenho 10 cocheiras, que são para receber o pessoal para os cursos, para aula, coisa. E ali as últimas 4 cocheiras eu transformei em alojamento e banheiro, onde eu tenho 3 beliches em cada quarto. Então por isso as 18 pessoas. Entendi. E aí aqui na frente, que era outra cocheira, aqui era uma cocheira, tudo era cocheira, tá? Aí aqui eu dividi no meio e as cocheiras viraram banheiro. Então eu tenho 2 vasos e um chuveiro. Ali é espelho daqui, a mesma coisa, 2 vasos e um chuveiro. Então, por exemplo, quando acontece de fazer um quarto feminino, aí eu deixo elas naquele quarto e esse banheiro só para elas. Na própria fazenda a gente tem uma posada, então às vezes vem o patrão com a esposa, com os filhos e traz o funcionário fica no alojamento e às vezes o criador fica na pousada. Então eu tenho os meus cavalos aqui, acaba ficando mais rico de informação o curso aqui em casa, porque o cara fala assim, a gente queria ver você montar num potro que está iniciando. Tu tem o potro? Eu tenho. A gente quer ver um cavalo intermediário? Eu tenho. A gente quer ver um avançado? Eu também tenho. E quando você vai dar um curso fora, nem sempre você tem essa possibilidade. Porque na verdade, Valéria, uma das dificuldades que todo mundo que dá curso acaba encontrando, é que quando você vai dar um curso fora, você não sabe o que você vai encontrar. Né? Eu já teve lugares que eu fui com pistas muito boas e cavalos muito bons, e teve alguns lugares que eu fui que a pista era horrível e os cavalos piores do que a pista. Né? E os caras, mas a gente queria ver você dar um esbarro daqueles. Eu falei, eu ia adorar mostrar, gente, mas nesses cavalos aí não tem como. Né? Então, assim, e o fato de eu estar em casa, ter os meus cavalos, né? Eu ter todos os meus equipamentos. Então, por exemplo, às vezes, que nem aconteceu, teve um aluno que veio, ele estava com um problema no cavalo dele, e aí eu olhei a embocadura que ele estava usando, eu falei, experimenta essa. Eu peguei uma das minhas. E transformou o cavalo dele, porque na verdade estava pondo um ponto de pressão na boca que o cavalo não gostava. Usa tudo
tudo isso de embocadura mesmo? É claro que tem aquelas que você acaba usando mais, né? Que você tem... Mas isso aí, Valéria, é que nem mecânico. Tem que ter ferramenta. Agora tem aquela máxima que a gente sabe também, né? Nem tudo é a ferramenta, e sim quem tá por trás da ferramenta. Né? Aquela pecinha, aquele ser humano que tá ali na... O problema, a maioria das vezes está em cima da sela. Aí eu mudei o ponto de pressão com outra embocadura e o cavalo agradeceu, né? E é uma coisa que às vezes quando você vai dar um curso fora fica difícil. Não tem essas ferramentas não todas. tem como eu levar meu quarto de arreio para quando eu saio para dar um curso fora. Na verdade, em 2019, quando eu lancei o curso online, e graças a Deus a gente acabou tendo uma boa procura. Para você ter uma ideia, eu tenho alunos em 20 países, né, incluindo 20 países. Eu tenho mais de 2.000 alunos em 20 países, incluindo o Brasil. E aí, quando aconteceu, graças a Deus, esse sucesso, né, do curso online, deu aquela luzinha de retomar esse sonho antigo do centro de cursos, porque uma das coisas que me fazia viajar era exatamente o fato das pessoas não terem acesso à informação. E através do curso online elas passaram a ter acesso a essa informação. Então aí eu falei, bom, então agora dá para retomar o sonho do centro de cursos, e o cara que achar que ele está muito longe da onde eu tô, compra o curso online. Aqui, na verdade, é uma lojinha improvisada. É uma lojinha, só que assim, eu tenho uma loja de Marília, que eles são parceiros. Então, quando eu vou ter evento aqui, eu vou lá e aí... Entendeu? Abasteço isso aqui. E aí... o cara é meio completão, viu, Gustavo? Ele é meio completão, assim, porque ele treina, ele prepara o pessoal e já vende também, né? O pessoal sai do curso... Equipado já. Equipado, tudo aqui, ó. As mercadorias que eu tenho são as que eu uso. Então são as que eu acredito, claro, né? Então, por exemplo, que nem essa é a história do freio que eu comentei, era um dos freios que eu tinha na loja, mas eu não falei pro cara, compra o freio. Eu falei, experimenta esse freio, vamos ver se fica bom. Se ficar depois, se quiser, a gente tem um igual. Quer dizer, nessa altura do campeonato, tu só vai usar e abraçar aquilo que tu acredita, tem que ser coerente. E daí a gente entra na questão da alimentação, né? Que a gente sabe que é fundamental, né, na vida do cavalo atleta e que repercute também no comportamento dele, né? Com certeza. E essa parceria já de alguns anos com a Supra é um produto que tu acredita, tu gosta para os teus animais, tu vê? Eu tenho um carinho muito especial com a Supra, porque na verdade a parceria vem desde 2004, né? Então já há um bom tempo. A gente começou junto, Jango. 2004, que 2004, né? Eu sempre faço esse paralelo, é que nem o cara compra uma Ferrari e põe gasolina adulterada. Né? Quer dizer, você compra um carro desse, você tem que pôr a melhor gasolina que você puder. Se você vai ter um cavalo, procura tratar esse cavalo da melhor maneira possível, né? Então, eu lembro na época que eu morava em Porto Alegre, o Ricardo La Roça, ele falava assim, não, você virou a nossa vitrine, né? Porque quando os caras falam que a ração é cara, eu falo, então tá, vamos lá olhar os cavalos do Jango e você vai ver quantos cavalos comem, porque essa é uma conta que muita gente não para fazer e para pensar. O cara só, quanto custa o saco da ração? Quanto custa o quilo da ração? Aí ele, não, mas o quilo daquela é mais barata. Só que às vezes ele tem que dar uma quantidade muito maior, ele não vai estar oferecendo a qualidade nutricional que o cavalo precisa, aumenta o risco de você ter uma cólica e tal. Então, quando você tem uma ração realmente de qualidade, você pode dar uma quantidade menor, o cavalo vai ficar saudável, vai ficar com disposição, né, e sem o risco
de ter uma cólica, de esse tipo de coisa. E o que eu acho super interessante no Jango é que ele consegue conciliar o papel de apresentador, né, de fazer isso com expertise e ao mesmo tempo conseguir transmitir tudo que ele sabe. E nessa caminhada ele foi aí 10 vezes campeão nacional, né, pela NCR, 2 vezes reservado mundial e 2 vezes terceiro também. Então, e passar tudo isso que tu viveu, toda essa caminhada, é um dom, né? Eu só tenho que agradecer, né, o fato de eu ter facilidade de transmitir, né, não só para os alunos de 4 patas, para os de 2 também. Teve um dos cursos aqui que tinha um grupo de alunos e um deles me perguntou, falou assim, o que te satisfaz mais, quando você ganhava uma prova ou você ensinar? Né? E eu falei, ensinar muito mais, né? Porque eu não consigo separar, eu vou estar fazendo 39 anos de trabalho profissional com cavalo, né? Mas quando eu dou uma aula, quando eu dou um curso, eu não consigo só compartilhar 39 anos de trabalho profissional com cavalo, eu compartilho 59 anos de vida, né? Porque teve muita coisa que eu aprendi fora do cavalo, que me ajudou no cavalo e vice-versa. Uma das coisas, né, Valéria, que eu gosto de deixar muito claro nos meus cursos, que o recuo está muito ligado ao esbarro. Dificilmente você vai ter um esbarro de qualidade se o recuo é muito forçado. Então, uma das coisas que desde o início da doma eu procuro é ter um cavalo que saia muito leve da minha rédea, porque para você entender o meu conceito, se você estiver recuando um cavalo, se ele estiver recuando corretamente, ele vai estar posicionado, entrando com o posterior embaixo do corpo, fazendo força para ir para trás, tá? Se eu viesse no movimento para frente, você falar recua, Jango, o que esse cavalo ia ter que fazer? Entrar com o posterior embaixo do corpo. O que é entrar com o posterior embaixo do corpo? Esbarrar. Então, para mim, esbarrar é a mesma coisa que você pedir para um cavalo recuar quando ele está em movimento para frente. Então, por isso a minha preocupação de, desde o começo, cultivar um recuo muito leve. Então, um cavalo novo, quando ele está aprendendo, na verdade, o que eu quero? Eu quero poder encostar na boca dele e com o mínimo de pressão eu quero que ele venha para trás. Claro que esse cavalo sabe o que eu estou pedindo, mas se o cavalo não vem, o que eu vejo muita gente fazer é fazer força na boca do cavalo. E aí você vai incentivar ele a resistir. Então, na verdade, o que eu faço, eu encosto na boca, se por acaso o meu cavalo não vier, eu dou um tapinha com o estribo na paleta dele pedindo um movimento. Né? Então eu quero que ele entenda que se ele sair da pressão, ele vai ganhar a recompensa, que é o alívio. Né? O que faz o cavalo aprender é quando a gente tira a pressão, não na hora que a gente coloca a pressão. Então eu ensino o meu cavalo a recuar leve e vai chegar uma hora que você vê que eu posso até ir soltando a boca dele, que ele continua indo para trás. Né? Então, só que você só vai conseguir um recuo de qualidade se você no início fizer um trabalho com calma, ensinando ele a sair leve, entendendo como se posicionar na hora do recuo. O cavalo, de certa forma, ele faz com que cada um de nós se sinta especial. E por vezes o ego fica muito alto, né? Então, quando vem uma informação de fora para dizer, olha, de repente tu não está fazendo certo, vamos mexer nesse jeito que tu sempre acreditou a vida inteira ser o correto, é uma coisa que às vezes não chega bem. Exatamente, porque assim, infelizmente, né, a gente acaba tendo que lidar, como você falou, ego, vaidade, admitir que está tendo dificuldade ou admitir que está errando. E é sempre muito mais fácil jogar culpa no cavalo, né? Então, meu cavalo não faz. Então, arrumar desculpa é sempre fácil. Então, o problema é o cavalo, o problema é a ferradura, o problema é a sela, o problema é o freio. O cara sempre começa a querer arrumar uma desculpa. E aí, a hora que você começa, quando o cara fala assim, o meu cavalo não faz determinado movimento. E aí você fala, escuta, experimenta fazer de tal forma. E aí ele acredita no que você está falando e ele faz, e o cavalo executa o movimento, aí você fala, olha, o cavalo sabe, ele consegue, né? Você que não estava sendo muito claro na forma de pedir.
né? Então o cara tem que reconhecer, olha, eu não estava sendo claro. An old cowboy went riding out one dark and windy day. O que seria, tu consegue imaginar a tua vida hoje sem o cavalo, sem tudo que ele te passou? Você sabe que uma vez eu vi a Denise Bica falando isso. Ela falou assim, você consegue tirar a pessoa do cavalo, mas você não consegue tirar o cavalo da pessoa, né? E o cavalo até me emociona. É minha vida, né? Então eu devo tudo a ele. Então não tem como me separar. Que lindo, meu amigo. Obrigada, obrigada.